Amém, amém. Boa noite, gente. Paz do Senhor Jesus. Boa noite, chefe. É um prazer, mais uma vez, estar sendo instrumento de Deus aqui neste momento de aprendizagem, né? E hoje a gente vai estudar mais um dos livros incríveis da Bíblia, que é esse livro de Eclesiastes. E eu queria clamar a Deus agora, neste momento, que essa palavra, que esse estudo adentre o nosso coração e que a gente venha ter compreensão desse magnífico livro, que esse livro é muito interessante. Deus tem feito maravilhas no meio do teu povo e o livro de Eclesiastes vai nos conduzir a isso aí, vai nos conduzir a que a nossa vida sem Deus não tem nenhum sentido. Eclesiastes, em hebraico, é uma palavra difícil de ser lida, mas é Coreleste, ou simplesmente o pregador. O autor, provavelmente Salomão, 99,999% de chance de ser ele, porque lá no versículo 1, no capítulo 1, ele diz assim: filho de Davi, rei de Jerusalém, que reinou durante 40 anos. Então ele já se apresenta como filho de Davi e como rei de Jerusalém, né? Esse rei reinou durante 40 anos, que foi Salomão, e o livro foi escrito, acredito eu, que no final do seu reinado, por causa daquilo que ele vem falar nesse livro. E ele traz ao nosso entendimento, ele traz ao nosso coração que tudo é vaidade. Que a vida, essa vida na qual a gente vive, é levada à vaidade. Eu escrevi tanta coisa, mas tanta coisa a respeito desse livro. Esse livro falou tanto comigo que eu quero já, no início dele, fazer um convite para você, para quando ler esse livro, se coloca no lugar do autor, se coloca no lugar do escritor, porque ele vai te trazer revelações que poderá impactar e que com certeza vai impactar a tua vida, viu? É para tentar descobrir junto com vocês aqui o que eu vou trazer, o porquê de estarmos aqui e aquilo que todo mundo quer descobrir. Qual é o propósito da vida? Você já descobriu qual é o propósito da sua vida? Você já descobriu por que Deus permitiu você estar aqui? Através desse estudo aqui, a gente vai dar uma balançada aí e, quem sabe, vai te focar, vai te conduzir ao verdadeiro propósito da sua vida, tá bom? O autor descreve nos 7 primeiros capítulos desse livro, ele descreve todas as coisas mundanas que traz satisfação para nós, que traz satisfação para o homem, e que ele tenta encontrar nessas coisas a satisfação. Durante os 7 primeiros livros, ele vai estar falando que tudo é vaidade, né? que debaixo do sol, né? Que do dia a dia, todas as coisas que nós fazemos, todas as coisas que nós buscamos é vaidade, e que ele tentava ser feliz, né? Que é a palavra correta, ele tentava ser feliz em tudo aquilo. Tudo é vaidade debaixo do sol. Essa expressão aparece diversas vezes no livro. Eu contei 18, não sei se tem mais, né? Eu contei 18 vezes no livro. Tudo é vaidade debaixo do sol. E refere
a um mundo mortal. Todas as vezes que ele está falando tudo é vaidade debaixo do sol, ou seja, tudo é vaidade neste mundo mortal. E que as coisas são terrenas, temporárias e humanas. E que a satisfação é tentada através, né, no caso de Salomão, através dos descobrimentos científicos. Ele vai falar lá no capítulo 1, no versículo 10 e 11. Ele vai falar de que ele tentou através da sabedoria e da filosofia, no capítulo 1, 13 e 18, do 13 ao 18. Ele vai falar que ele tentou ser feliz através da alegria, né, das orgias, através do álcool, que ele foi um grande construtor, né, que a arquitetura no seu reino foi magnífica, mas que isso também não foi suficiente para poder fazê-lo feliz. Ele vai falar da luxúria, né, que ele foi um homem que se entregou à luxúria, mas que isso também não supriu a sua felicidade. Ele vai falar de todos os bens, que ele foi um rei extremamente rico, mas isso também ia passar, que isso também ia acabar. E ele vai falar do materialismo, né, que nós estamos apegados ao materialismo. Tudo isso ele vai falar do capítulo 1 até o capítulo 7. E que, através de tudo isso, ele acabou descobrindo, né, na verdade, que é temporário, que tudo isso é distração, que tudo isso é vaidade, e que sem Deus nada disso tem valor. Que essas coisas são valorosas, mas ele estava vivendo num mundo tão dissoluto, estava vivendo num mundo sem Deus, que nada disso estava tendo valor, nada disso estava completando ele, nada disso estava fazendo ele feliz. Pelo menos assim eu entendi. E que sem Deus não há propósito nenhum na longevidade, né? Que sem Deus você pode viver aqui 2000 anos, que você pode viver o tempo que você viver aqui, mas sem Deus nada disso vai acontecer, nada disso vai te trazer felicidade, porque você vai morrer como os animais vão morrer e vai para debaixo da terra. Que a morte é para todos e que sem Deus você vai morrer mesmo. E dos capítulos de 8 até o capítulo 12, ele vai trazer para a gente como que nós devemos viver a nossa vida, como que a vida deve ser vivida. Né? Ele mostra, do capítulo 1 ao 7, toda essa luxúria. Ele mostra do capítulo 1 ao 7 que tudo é vaidade, e a partir do capítulo 8, ele começa a mostrar para a gente que a vida faz sentido, mas de uma outra forma, como é que nós devemos viver a vida. Esse livro tem características, e a primeira é que ele é um livro único, é um livro extremamente interessante, é um livro que coloca no lugar quando a gente se coloca assim no lugar do autor, quem nunca fez tais questionamentos, que são os questionamentos que está fazendo o autor. Perdão. Né? Ele faz muitos questionamentos que nós temos o costume também de fazer. O autor é uma pessoa que acredita em Deus, mas às vezes questiona Deus, como se não acreditasse. Lá do capítulo 8 ao capítulo 12, a gente vai ver que ele acredita em Deus, ele acredita que a nossa alma vai para o céu, né, vai ser levado, que o corpo vai se transformar no pó da terra, assim como o corpo de todos os animais, mas que a nossa alma vai para o alto, volta a Deus. Então ele acredita em Deus. Mas os questionamentos dele são tamanhos que parece que ele também não acredita. Ele nos alerta que as nossas obras um dia vai ser julgado. Lá no capítulo 12, no versículo 13 e 14,
ele fala assim que Deus vai nos julgar pelo que nós estamos fazendo aqui. E aí eu comecei depois que eu li o capítulo todo, que eu me coloquei no lugar, que eu achei interessante o livro, aí eu voltei de novo para poder tentar separá-lo. Então eu separei aqui em alguns trechos, e são esses trechos que eu gostaria de deixar para vocês, para que quando vocês forem ler esse livro, quando vocês forem buscar lê-lo, que vocês comece a lê-lo separando, talvez não da forma que eu separei, talvez você separe de uma outra forma, mas buscando esses espaços. Por exemplo, no capítulo 1 e capítulo 2, no 1 ele se apresenta, e ele questiona, e já no mesmo questionamento que ele faz no capítulo 1 e no 2, ele traz também a conclusão, ele chega à conclusão que tudo nessa vida é vaidade, e que não dura para sempre, que a vaidade não vai durar. Ele teve prazeres, ele construiu grandes obras, ele construiu obras, como eu disse, magníficas, ganhou muito dinheiro, ganhou muitas riquezas, mas descobriu também que nada disso satisfazia. No capítulo 1 você vai ver a vaidade do mundo, principalmente no versículo 3 e no versículo 4. E no capítulo 2 você vai ver que nós devemos viver a vida com temor a Deus. Então ele já entra nesse devaneio de ideia, essa briga nas ideias, essa briga de ideias, do desfrute da vida, que a gente deve desfrutar a vida, que a gente deve, que no mundo tudo é vaidade, mas que a gente deve desfrutar a vida, só que com temor a Deus. No 3, que coisas boas e ruins vai acontecer, mas as coisas boas e as coisas ruins vai acontecer para todos. Que as obras do homem passam e que a obra de Deus, ela é eterna. No capítulo 3 ele vai falar que há tempo para tudo, que há tempo para todas as coisas. E que Deus alimenta, assim como ele alimenta a nós, os homens, ele alimenta os animais. Que Deus, ele é supridor de todas as necessidades do homem, e assim como ele é supridor de todas as necessidades também dos animais. E que há tempo para plantar, há tempo para colher. São versículos bons de se ler. Do 4 ao 8, ele ensina que, embora a vida seja temporária, há coisas que podemos fazer para encontrar contentamento. Ele identifica coisas que nós buscamos, e buscamos numa vida assim de insatisfação, sabe? Que para nós nada nos supre, que a gente tem uma insatisfação com tudo, e ele nos ensina que nós devemos ser saciáveis, que a gente não tem que buscar as coisas por buscar, e que o mais importante é que nós devemos buscar a sabedoria, que dentre todas as coisas que nós podemos buscar, o mais importante é buscar a sabedoria, e a sabedoria, nós sabemos que o princípio dela é no temor a Deus. E aí eu vou trazer versículo por versículo aqui para você, a partir do 4 ao 8. No 4, ele fala que é melhor que nós sejamos dois, que
Aí a gente pode pensar no casal, aí a gente pode pensar em pai e filho, aí a gente pode pensar em dois amigos, aí a gente pode buscar infinidade de coisas, porque ele fala que melhor é ser dois do que ser um. Porque se um cair, o outro levanta, porque se um fraquejar, o outro ajuda, né? Porque se um entrar numa guerra, dois vai brigar, porque se for trabalhar, o pagamento para dois é melhor do que pagamento para um. No 5, né, no capítulo 5, ele vai mostrar para a gente que Deus tem um presente maravilhoso, né, que além de mostrar a aflição, ele vai nos dar um presente de Deus. E na hora que você for ler lá, você vai encontrar esse presente nos versículos 18, 19 e 20, onde ele traz conselhos, conselhos, conselhos e mais conselhos. No 6, no versículo 1, ele vai falar que do sofrimento causado pela cobiça, né, que nós sofremos, né, até os dias de hoje nós sofremos muito com isso, com a cobiça. No 7 ele vai falar que o que mais importa é o bom nome, né, que o mais importa é você ser uma pessoa de boa índole, o que mais importa é você ser querido, né, você ter um nome que as pessoas admiram, do que bens, do que muitas coisas. E no 8, ele vai trazer os mistérios, os segredos da vida, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, né, que nós devemos ser homem reto, porque Deus nos fez homens retos, né, que sejamos verdadeiramente reto diante do Senhor. Outra divisão que eu fiz aqui do capítulo 9 e 10 e do capítulo 11 e 12. No 9 e 10, ele vai nos alertar que o justo e o iníquo passarão por tragédias. Ele vai nos alertar que tudo que acontece com o bom vai acontecer com o mal. Tudo que acontece com o justo vai acontecer com o injusto. Que tudo que acontece com um vai acontecer com o outro. Porém, que todos nós iremos morrer, mas aquele que busca a Deus viverá eternamente, que é o momento em que ele nos mostra que o mais importante, né, através da sabedoria desse pregador, vem nos trazer que mesmo sendo o homem sábio que ele era, mesmo sendo o homem rico, mesmo sendo um homem abastado, mesmo sendo um homem que tinha tudo que ele tinha, o mais importante é buscarmos a Deus, porque aquele que busca a Deus viverá eternamente e não morrerá. Já no capítulo 11, no capítulo 12, ele conclui. Eu vou trazer aqui primeiro 9, que nós devemos aproveitar a vida. No capítulo 9, ele fala assim, que a vida precisa ser aproveitada. E no 10, ele vai trazer ali a questão dos deveres, né? Que o dever que os súditos têm. E aí ele traz para a gente mais um monte de conselhos. Se a gente cresce na multidão de conselhos, né, a multidão desses conselhos aqui de Salomão são conselhos do homem mais sábio, considerado até hoje o mais sábio do mundo. Então é bom ouvir os conselhos de Salomão, a quem eu entrego a autoria deste livro, né? Porque o livro tudo sugere que é ele que está escrevendo. Já na sua fase
de terceira fase de vida, né, já no final da vida, e quando o homem chega na situação de Salomão, chega no final da vida, tem bons conselhos para poder nos dar, né? No 11 e no 12, como eu disse, ele conclui que, ao contrário da maioria das coisas na vida, a obediência a Deus é tudo. Que o nosso espírito vai voltar para Ele. Então, que nós precisamos ser obedientes a Deus. No 11 ele vai falar da fidelidade a Deus, né? E da fidelidade de Deus. E no 12 ele vai nos falar, né, que no 11 ele ainda vai falar também da fé, né, que nós precisamos ter fé em Deus, principalmente naquele trecho que ele fala assim, lançai o seu pão sobre as águas, né, e depois quando você tiver fome, né, no dia de amanhã, na hora que você tiver fome, você vai encontrar, né, lançar, para poder você lançar boas sementes, né, e no 12 ele vai falar que a gente tem que temer a Deus em todo o tempo, e principalmente desde a nossa mocidade. Para a conclusão desse pequeno estudo, eu quero ler um capítulo inteiro do livro de Salomão. Bom mesmo é se lesse o livro todo, porque é uma pérola que nós temos na mão. Eclesiastes é uma obra-prima. Eu tenho alguns livros de preferência na Bíblia, como eu disse um dia desse para a pastora Suzana, que eu sou apaixonado pela história de Esther, e lá não fala nenhuma vez nem em Deus, né? Não traz o nome em Deus, não traz, mas eu vejo Deus presente ali. E fazendo o estudo desse livro, eu vi a minha vida colocada nele. Antes de ler aqui o capítulo, eu quero trazer um pequeno testemunho do que aconteceu hoje. Né? Hoje foi a prova ali do Colégio Militar, e encontrei com o pastor Luiz, encontrei com a Rosângela lá, né? Nossos filhos tentaram, e a Sara não estudou. A gente não colocou a Sara para se preparar para essa prova, mas a gente orou com ela, e hoje, na hora que a gente estava chegando lá, eu falei com ela assim: filha, toda vez que você tiver dúvida, você ouvir uma questão lá e você tiver em dúvida, você pede, conversa com Deus, fala com Jesus para poder te ajudar. E aí, a hora que terminou a prova, que ela me abraçou, chorou um pouco comigo, e voltando, ela falou assim: pai, hoje, a hora que a gente estava inclusive a gente estava chegando no sítio na hora, ela falou assim: pai, sabe uma coisa interessante que aconteceu? Eu falei: o que foi, filho? A gente nem sabia o resultado. E ela disse assim: sabe o que você me falou para poder, quando eu tivesse dúvida, eu falasse com Jesus? Aí eu pedi o Espírito Santo para poder me iluminar, sabe, pai? Falei com o Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda, eu tô com dúvida nessa, e eram 5 questões. E aí, pai, eu fechei a prova assim, quando eu olhei, sabe, o xizinho tava pulando na minha frente, aí eu fui lá e marquei no lugar com o X. Bem, a gente pegou o gabarito agora à tarde, e pelas marcações dela, ela acertaria 6 questões em matemática e 6 questões em português, ou seja, exatamente 50% da prova, ou classificaria para uma provável leitura da redação, né? E dessas questões 5 que ela tinha dúvida, 4 estava correta, né? Então, eu falando com ela, a gente não tem dúvida de que foi o Espírito Santo que mostrou para ela quais as questões que estavam corretas, porque ele nos mostra o caminho correto, ele nos mostra a direção correta. Por isso, se tiver dúvida na tua vida, qualquer momento que você tiver dúvida, conversa com o Espírito Santo, e ele vai te encaminhar, ele vai te direcionar. Agora nós estamos precisando de outro milagre, porque o gabarito, a gente estava tão tranquilo com relação à prova da Sara, que, lógico, vai fazer diferença na vida da gente, vai fazer diferença na vida de qualquer pessoa, porque é uma educação de qualidade,
que é o colégio militar. Mas a gente estava tão tranquilo com relação à prova que a gente nem orientava com relação a gabarito, nós não orientamos. E aí na prova ela fez o xizinho lá no gabarito. E na verdade ela tinha que fazer a bolinha, colorir bem pretinho, bem azulzinho lá, para que a máquina lesse. Mas eu creio num Deus que é tão grande, eu creio num Deus que é tão poderoso, que a hora que colocar aquele gabarito lá no lugar, ele vai ler perfeitamente aqueles xizinhos que ela colocou lá, e ninguém nem vai perceber que ela colocou X. Porque Deus é o Deus que faz assim, Deus faz por completo. Capítulo 9. Se você tiver pegado a tua Bíblia aí, por favor, me ajude na leitura. Deveras me apliquei a todas estas coisas, para que claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios, e os feitos nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio, que está à espera, não sabe o homem. Tudo está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica, como ao que não se sacrifica. Ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há devarios enquanto vive. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já pereceram para sempre. Não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo seja alvas as suas vestes, e jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a tua mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Para, ou porque, esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com te fadigastes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão, faça. Tudo que tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O Senhor manda te dizer que Ele coloca diante de ti bênçãos e maldição, a morte e a vida. Escolha a vida, escolha a bênção, para que vivas. Amém? Deus te abençoe, obrigado por esse carinho aí, e não sei quem está presente aí, eu estou passando a palavra para você que quer complementar a palavra, tá? Fique à vontade, em nome de Jesus, amém?